Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos hoje estudando a lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. O textuário está em Atos capítulo 5, versículo 29 e está escrito assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida e segundo, Deus a protegerá. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 25 a 32 e depois Atos 12, versículos de 1 a 5. A nossa lição tem alguns objetivos e o primeiro deles é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. E terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Estou aqui hoje com a mesa cheia, graças a Deus. Está aqui ao meu lado Lucas, que é superintendente da nossa EBD, lá na ADEC Limoeiro, professor Joás e também presbítero Davidson, ambos aqui do Tempo Central. Muito bem-vindos, irmãos. Nós estamos aí diante da lição de número 7, uma lição muito boa. Vamos tratar de dois capítulos aí de Atos, capítulo 5 e o capítulo 12, momento em que a igreja, os discípulos, os apóstolos foram perseguidos por pregar o evangelho, mas em todos os dois casos Deus deu livramento para eles. E a história se repete hoje, né? A igreja não vai deixar de ser perseguida, mas uma verdade que está na verdade prática é que Deus vai sempre guardar a sua igreja. Bem-vindo, Lucas, professor Joás e Davidson. Vamos começar o comentário da nossa lição. Pastor, eu achei interessante o título dessa revista, né, dessa lição, na verdade, Uma Igreja que Não Teme a Perseguição, porque isso é um paradoxo muito grande. Como que um ser humano não vai temer uma perseguição? Né? O que levaram eles a não temer? Porque se a gente for pegar os relatos históricos, a gente vai ver que os cristãos eles foram submetidos a ataques de leões, foram submetidos a apedrejamentos. E quando a gente vê o corpo humano, como ele reage a essas situações de iminente morte, né? Quando o sistema nervoso ele é ativado, é algo totalmente assustador. A pessoa começa a suar, o batimento cardíaco acelera. Então, o que levava esses cristãos, né, a terem tamanha convicção e passar por isso tudo? Então, por isso que é importante a gente estudar esse tipo de lição. Né? A gente vê que eles sofreram perseguições, mas por conta de algo, por conta da convicção deles, da oração do Espírito Santo, eles aceitaram passar por todas essas perseguições por amor a Cristo. Sempre vai haver isso, né, professor Joás? Esse textual aí nos garante, né, e a verdade prática também, de que a igreja será perseguida, né? A gente precisa ter em mente essas verdades aí. É interessante notar que essa igreja perseguida aí não é todo e qualquer tipo de igreja, né? Tá bem claro aí nos textos selecionados aí da lição que a igreja perseguida é a igreja obediente, né? A igreja que obedece a Deus. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Obedecendo a Deus, ela sofreu perseguição dos homens, né? Então, a igreja que professa o nome de Cristo, mas não sofre nenhum tipo de perseguição, né, de ordem nenhuma, precisa refletir sobre isso, né? Por que a gente está tão confortável, né? Por que a gente não está incomodando ninguém, né? Por que ninguém está no mínimo espantado com o que a gente faz e fala, do modo que a gente vive? Talvez esse indicativo aí, né, da obediência seja uma falta nessa igreja confortável demais. Presbítero Davidson, uma coisa que a gente tem que destacar também, e a gente já fala bem na nossa introdução, é contra quem é a nossa guerra, quem é o nosso inimigo. A gente precisa deixar isso bem claro, não são pessoas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, capítulo 6, versículos 10 a seguir, ele fala quem é o nosso inimigo. Porque senão, professor Joás, a gente pode correr o risco de atacar pessoas, e o nosso inimigo não são as pessoas. O líder da oposição é Satanás, né? E como perseguir o nosso Cristo
O próprio Jesus, em João capítulo 15, versículo 20, vai dizer que não é o servo maior do que o seu Senhor, né? Se perseguiram a Jesus, o nosso Cristo, eles também estão nos perseguindo por causa da palavra, né? Como o Joás falou, se nós não estamos sendo perseguidos de alguma forma, precisamos de rever os nossos conceitos, né? Olha bem, nós já falamos aqui da nossa introdução, deixa eu só ler um parágrafo aqui, a gente já vai passar para o capítulo 1º. O capítulo 1º é a igreja perseguida, que é o subtópico, e nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro deles é os perseguidores, esferas de perseguição e a igreja enfrentará oposição. Deixa eu ler aqui e a gente faz um comentário ainda nesse primeiro bloco falando dessa lição muito importante. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas das vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Aí vem os contratempos, tá? Agora vamos lá. Primeiro, os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: sacerdotes, saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo influente, com grande poder político e religioso. E aí a gente vai ver aí quem eram esses líderes. Segundo, esferas de perseguição. Nós temos aqui dois pontos aqui dentro desse subtópico aqui. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então a gente vê aí, dentro dessas esferas aí de perseguição, na área religiosa e também na esfera política, algo muito comum nos dias atuais. Não vamos entrar nesse campo político, mas vamos falar de uma inversão de valores, e não estamos citando ninguém, mas nós estamos falando assim, o tanto que isso é complicado se a igreja envolver nisso aí. E o ponto 3, a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. Bom, falamos aqui na lição anterior, professor, que por causa da mudança do evangelho, que pode infringir algumas questões culturais, aí entra a questão preconceituosa e vem a perseguição. Bom, esse grupo de perseguidores aqui no ponto 1, a gente vê aqui os fariseus, os saduceus e o capitão do templo, que foi influenciado também. A esfera da perseguição religiosa e política, e a igreja vai passar ou vai enfrentar oposição. Bom, isso aconteceu em Atos, aconteceu no período da Reforma, acontece hoje, vai acontecer se a igreja estiver aqui daqui a 100 anos, isso não muda. Pastor, eu acho muito pertinente, muito interessante a gente... foi muito bom, né, o comentarista ter colocado esse tópico 1, né, sobre as esferas da perseguição, quem perseguia, né, ele explicando qual grupo que perseguiu os cristãos, que era tanto na esfera religiosa quanto também na esfera política, né? Então, é interessante nós estudarmos isso, a gente vê isso a fundo, porque isso se repete nos dias de hoje, né? Do mesmo jeito que acontecia na época da igreja perseguida, nós ainda hoje temos perseguição religiosa, na esfera religiosa, temos perseguição na esfera política, né? Então, do mesmo jeito que aconteceu lá, acontece nos dias de hoje também. Então, a mesma atitude que aqueles cristãos tinham, nós também precisamos ter, né? Eles têm que ser espelhos para nós, né? Aí a gente lembra daquele texto de Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? A gente tem que ver isso. O professor Joás lembrou bem da obediência, né? Era uma igreja obediente. E para a gente combater as perseguições hoje, né, que não são poucas, nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma vocação que aqueles irmãos da igreja primitiva tinham. Bom, por isso que eu falei aqui nessa esfera política aqui, a forma que a igreja precisa se portar. E não é porque a igreja se porta de forma bíblica que não vai ter perseguição, pelo contrário, aí que vai ter mesmo. Mas a influência precisa ser bíblica e tem que medir muito bem isso aí, né, professor Joás? Nós já falamos isso aqui em outras épocas aí, mas assim, quando tem uma lição dessa aí, o pessoal costuma dar uma cutucada aí para ver o que é que vai falar, né? O segredo está na perseverança, né, em obedecer a Deus. Até uma exigência, né, de quem anda com Deus.
ser obediente. Em Deuteronômio 10, 12, né, isso fica bem explícito, assim, né? É uma condição para ser aceito por Deus, né? Só ler Jeremias, tem bastante passagem, né, em Jeremias que demonstram isso. É uma exigência para aceitação. Quem anda com Deus, para ser aceito por Deus, precisa ser obediente a Deus, né? Então, essa perseguição vem a essa igreja obediente, e a forma como essa igreja obediente lida com essa perseguição, né, a firmeza que a igreja perseguida demonstra, né, no meio da perseguição, ela é até um testemunho para os de fora, né? A igreja ganha o respeito dos de fora, ganha a empatia, né, de quem está observando de fora essa perseguição, muitas das vezes sem fundamento nenhum, né? Então, essa obediência a Deus, essa firmeza de propósito, mesmo durante a perseguição, durante a tribulação, isso é um testemunho poderoso, né, do agir de Deus no meio do seu povo. É só ler Provérbios 28, o primeiro verso, isso está claro lá também. Bom, Davidson, acontece que nós temos aqui a questão dos perseguidores, e o comentarista foi muito feliz em falar desses grupos religiosos, que a gente vê aqui o extremismo, o tanto que isso é perigoso para a igreja hoje, o tanto que isso traz um prejuízo enorme. O objetivo deles era calar a igreja, né? O objetivo desses grupos era silenciar o testemunho a respeito da pessoa de Cristo. A gente percebe hoje no Brasil que o cerco contra nós está sendo montado. Hoje não está com pedra em igreja mais, né? Eu já vi pastores sendo ameaçados com revólver, faca. Hoje não acontece mais. Só que o cerco contra nós está sendo montado, as leis, as ideologias, né? Os valores que estão se invertendo. Para eles, nós somos radicais. Então o cerco está sendo montado para tentar calar a voz da igreja. Mas o bom é que eles nunca irão conseguir calar a nossa voz, né? Sempre vai ter igreja fiel, verdadeira, que vai testemunhar, como diz Pedro e João, né? Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos, né, e ouvimos. A ordem era: vocês não falam sobre Jesus, não pregam. Mas como que a gente não vai falar? Bom, nós fizemos aqui uma síntese aqui do capítulo 1, e a sinopse do capítulo 1 é a seguinte: a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. E a gente vê isso acontecer de todas as formas, professor Joás, Davidson e Lucas. Agora, vamos só comentar um negócio aqui. O cenário da igreja, como a igreja nasceu, como a igreja foi fundada lá por Jesus, aí depois veio o momento de Pentecostes, a igreja começou a tomar forma numérica, e a mensagem que a igreja pregava incomodava. Pronto, nós precisamos arrumar um jeito de parar com isso, calar esse povo. E nós estamos falando de uma igreja verdadeira, obediente ao Senhor. Não estou falando de um povo que não tem princípio, que não tem valor. Não é isso, não. Estou falando de uma igreja que pregava o evangelho e que estava muito perto dos acontecimentos ali sobre a vinda de Jesus, a sua paixão, a morte, a ressurreição. Então eles falavam algo que eles estavam vivendo, e isso incomodou, porque a forma como que Jesus veio e anunciou o evangelho, isso trouxe um certo confronto para os líderes religiosos, né? E causou tumulto. No começo foi desse jeito que o comentarista traz aí, né? Foram esses os grupos que se levantaram de forma mais veemente contra a pregação do Evangelho, contra a pessoa de Jesus. E no começo, lá na igreja primitiva, essa igreja de Atos que nós estamos estudando, já tem grupos que vão além desses grupos aí, né? E sempre algum extremismo religioso está envolvido, né? Nem sempre a perseguição vem dos poderosos do Estado, né? A gente vai ver aí na segunda parte aí, né, a perseguição de Agripa, né? Mas nem sempre a perseguição vem de lá. Às vezes ela vem do próprio grupo, né? Pessoas dissidentes, fora, pessoas, né, dissidentes do grupo, né? E assim, por isso que a gente ressaltou aqui que não é qualquer igreja que vai ser perseguida, é a igreja sincera, a igreja obediente, né?
quem não está inserido nesse grupo, né, de obedientes a Deus, né, possivelmente tem grande chance de estar no outro grupo, no grupo dos perseguidores, ainda que se declare Igreja de Cristo, né? Pois era assim com os grupos religiosos, né? Se declaravam fazendo a vontade de Deus, que cumpriam a lei, no entanto perseguiam algo, e nós vimos aí, saltou aqui, mas nós poderíamos falar do capítulo 9, que é a perseguição de Paulo à igreja, de Saulo, né? Achava que estava fazendo a vontade de Deus. Foi apedrejado, né? Foi apedrejado, e ele saiu pregando que importa passar por muitas tribulações para alcançar o reino, né? Verdade. E você lê aí o diário dos pioneiros, né? Dos pioneiros aí da Assembleia de Deus, você lê as cartas que eles enviavam à Igreja Batista, dos países de onde eles vieram, né? Todos sofreram perseguições, e às vezes perseguição de dentro da igreja, né? Às vezes dos próprios irmãos. Isso motivou um hino muito conhecido da harpa cristã, se não me engano, 196, da esposa do Gunnar Vringer, Frida Wingren. 196 tem uma frase ali que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Até isso produz, né? A tribulação produz um peso de glória. Muito bom. Bom, alguma coisa aqui para a gente fechar, mais algum comentário, Lucas, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, dentro da igreja perseguida, como é que a gente... E hoje a gente tem essa perseguição aí, mundo afora, né? Pastor, talvez hoje no Brasil, né, a gente não veja apedrejamentos, né? O Deis bem lembrou que hoje não é algo que a gente vê, né, pelo menos diariamente. Só que a gente tem que entender que na igreja universal, nos outros países, ainda tem uma igreja perseguida, assim como a igreja primitiva era, né? Não é uma realidade que às vezes a gente vê sempre, né? Não por não existir, mas por a gente não pesquisar, mas ainda tem uma igreja que sofre esse mesmo tipo de perseguição, de apedrejamento, de serem mortos, né, ao fio da espada, assim como Tiago foi, como está na nossa leitura bíblica em classe. Então, a gente tem que ter esse olhar missionário também, né? A gente leva um pouco para esse lado, né? Nós temos aí o projeto Semeadores, né, que atende muito desse país que tem uma igreja perseguida, e é uma realidade presente, uma realidade atual do ano de 2025, do século 21. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais dessa questão aí sobre a igreja perseguida, tem aí um boletim que circula aí, a maioria das igrejas, até mesmo na internet, que é o da Missão Portas Abertas. Você pode ter acesso e pesquisar aí o ranking das igrejas mais perseguidas hoje, dos países que têm a maior perseguição contra a igreja aí mundo afora. E é muito legal isso, né, professor? A gente vê muita coisa, muita atrocidade ainda em relação aos cristãos, né? Recente agora no Moçambique, houve queimaram lá praticamente 200 casas. Colômbia também, perto. Né? Colômbia, perto. Aqui do lado. 4 missionários ou 8, não sei, me fugiu agora da mente aqui, mas pertinho de nós, perseguição assim declarada. Isso é muito sério. O verdadeiro cristão, ele vai passar por isso, né? Jesus garantiu isso, né? João 16, né? Ele fala que no mundo a gente teria aflições, né? Tribulações, mas era para ter coragem, porque se ele venceu o mundo, nós também venceríamos, né? E quando você lê diversas passagens da Escritura, né, nós somos encorajados mesmo a enfrentar, né, com coragem, com determinação, as perseguições e encarar isso de frente, né, com coragem, porque o que nos está proposto, né, é uma esperança muito maior. É por isso que enfrentaram leões, né, é por isso que passaram por tudo com a cabeça erguida e cantando hinos e clamando pelo perdão dos algozes, né, porque a esperança é muito maior, né, conseguiram olhar para o que estava esperando eles, né, mesmo no meio da tribulação, conseguiram olhar e ver o céu aberto, conseguiram olhar e ver Jesus se levantando do trono para ver a aflição, né, para recebê-los de braços abertos. Então, os cristãos genuínos, né, sinceros, obedientes, né, passam por tribulação tranquilos, com paz no coração, com alegria genuína e verdadeira. Bom, fechando esse bloco aqui, presbítero Davis, a gente vê um negócio muito interessante, tanto em Atos 4 como em Atos 5 e também em Atos 12,
é que por trás dessa perseguição havia uma igreja que estava em contínua oração. O segredo está aí, viu? Essa intercessão ela é poderosíssima, é um suprimento espiritual para quem está lá na linha de frente. E a igreja precisa orar. O Deus da igreja é vivo, né? Ele ouve oração, responde oração e vale a pena orar. Deus ainda continua respondendo oração. Verdade. Pessoal, dá uma pausa aí, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição muito importante e muito atual. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 7. Estamos trabalhando aí sobre a igreja que foi perseguida. E estamos tratando alguns assuntos também, alguns pontos dessa perseguição na atualidade. Bom, da mesma forma que a igreja foi perseguida, está na nossa verdade prática, que a igreja também é protegida. E nesse segundo bloco nós vamos tratar desse tópico aqui, a igreja perseguida. Protegida, na verdade. Ponto 1, o anjo de Deus. Ponto 2, a intercessão da igreja. E ponto 3, o valor da oração. E depois a gente vai falar da igreja destemida, que é exatamente a ação da igreja mesmo enfrentando perseguição. A igreja não para. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão, com Filipe em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Intercessão da igreja, em Atos 12:5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação, a intercessão. O valor da oração é o tópico 3, subtópico, né? Essa passagem bíblica, assim como em muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam reunidos, ele tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, e os apóstolos oraram para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Que tópico maravilhoso, professor.
a igreja perseguida, mas Deus sempre envia os seus anjos. Quem participou da escola bíblica viu aí muitos testemunhos do pastor Nerildo e outros mais, assim, que são reais, tá? Muito bom. Tem gente que acha que isso aí ficou só no passado, mas Deus está trabalhando. Os anjos são ministros a serviço da igreja, tá? Né? Não é para ficar aí com essa chacota aí que tem no mundo gospel, não é isso não, mas que os anjos trabalham a favor da igreja, em prol daqueles que vão herdar a salvação, disso não tem dúvida. São servos de Deus junto conosco, né? Portanto, sabem de coisas que a gente não sabe, podem coisas que a gente não pode, Deus os manda para auxiliar a igreja na sua missão, né? Verdade. Então são conservos nossos, né? Conservos nossos não são servos nossos, né? São conservos, servem ao mesmo Senhor junto conosco, né? Então esse é o ponto aí. Tem gente que confunde as coisas, né? Tem gente que cultua anjos, tem gente que chama anjo de servo, né? Dá ordem para o anjo, como se fosse Deus, né? Isso aí não precisa dizer o quanto está equivocado, né? Mas o ponto aí não é a angelologia, né? A angelologia. E o ponto aí é o poder da oração. A oração move coisas no céu, né? Verdade. A oração traz o céu para mais perto, né? E foi o que aconteceu aí. Jesus já tinha dito isso no grande sermão, né? No Sermão do Monte, finalzinho do sermão, capítulo 7, verso 7. Né? Pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, né? Buscar e encontrareis. Né? Então, isso diz respeito à oração, né? Ele diz que todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. Né? Todo que bate, lhe será aberto. Né? Então, das muitas vezes que ele falou de oração, ele usou parábolas, né? Falou de uma viúva insistente, né? Então, a oração ela tem várias formas de se manifestar, né? Tem vários requisitos, né, para a oração. Ela precisa ser constante, precisa ser persistente, precisa ser direcionada, mas o fato é que a oração move os céus em favor da missão da igreja, em favor do que Deus designou para a igreja. E como move, viu, professor? Lucas, a igreja da atualidade precisa viver esses milagres. Eu vou citar uma frase aqui do pastor Verânimo, uma citação do pastor Verânimo. Ele sempre fala isso, que oração funciona, oração resolve. Acho que falta oração para a gente hoje. Estou falando por mim, tá? Estou julgando ninguém, estou falando de mim mesmo. A gente ora muito pouco. Pastor, por isso que é importante, né, nós estudarmos lições como essa. Nós vemos o que Deus fez lá na igreja primitiva. E o professor Joás lembrou bem. Se a gente for parar para pensar, olha só o mover de Deus. A ponto de Deus enviar um anjo, né, para trabalhar em favor daqueles apóstolos. Olha só o mover que tinha no céu. Por quê? Porque a igreja orava, né? Unanimemente oravam. Estavam orando a favor de Pedro. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo lá. E aí, né, o pessoal pode ler, né, no texto de Atos. Olha só tudo que Deus fez, né? Olha o tamanho do milagre que Deus realizou, né, a ponto de aparecer um anjo lá. Mas por quê? Qual que é o segredo disso? A igreja orava, não tem outro. E hoje é a mesma coisa. O céu, ele pode se mover e Deus quer operar, né? Só que às vezes a gente tem falhado, né, nessa questão da oração, que é essencial. Não é opcional, né? É essencial. Bom, nós destacamos 3 pontos aqui. Primeiro, nós já falamos do anjo de Deus, que esses ministros estão a serviços de Deus e não da igreja. Eles cooperam com a pregação do evangelho, socorrendo a igreja, fazendo coisas que Deus ordenou em favor dos santos, tá? Mas também tem um ponto, a intercessão da igreja e esse valor da oração. Eu vou falar aqui 2 capítulos de Atos, né? O Atos 4 e o Atos 12, que é a leitura bíblica em classe do professor Joás e Davidson. Os dois, a igreja estava orando. É o que eu estou falando do suprimento. Sim. Quando eu falo de suprimento, imagina um exército, né? A infantaria na linha de frente, mas tem artilharia por trás dando suprimento para a infantaria. Assim a oração. Está lá o pessoal trabalhando linha de frente, mas o grupo de intercessores está ali dando suprimento, mandando artilharia pesada ali, mandando munição para o pessoal da frente ele não parar. Assim a oração para a igreja hoje. A igreja precisa orar mais.
Se a oração não funcionar, nada mais vai funcionar, né? Igual você falou a frase do pastor Verânimo aí, a oração resolve. E às vezes a pessoa fica preocupada sobre oração forte ou não. A questão da força da oração está em Deus. Deus é a força da oração, né? É Ele que pode tudo, que faz tudo. Então todas as orações são fortes quando tem princípios, como o professor Joás falou aqui. Bom, eu vou contar um testemunho aqui. Eu ouvi isso do próprio pastor Dezinho. Todo mundo conheceu o pastor Dezinho. Li também muitos testemunhos no livro do pastor Ari, né? Um legado. Esse livro é muito bom. Quem ainda não adquiriu, acho que é uma boa leitura. Mas eu lembro do pastor Dezinho uma vez contando testemunho que ele foi fazer um batismo, a igreja foi fazer um batismo num determinado lugar, não vou citar por uma questão de ética. E o pessoal chegou e começou a atirar contra o pastor e os irmãos que estavam se batizando. As munições, as balas iam até perto da água, se caía próximo a ser o pastor, nenhuma atingiu o pastor e nem os irmãos que estavam batizando. Bom, tem muita gente que não acredita nisso mais, mas quem conviveu com o pastor Dezinho, quem conheceu o pastor Dezinho, quem conviveu com o pastor Ari, conheceu o pastor Ari, sabe dessas coisas e muitas outras. Foram apóstolos que andaram por aqui, né? Deixaram a gente bem recentemente, né? Infelizmente, né? A gente tem a impressão de que gente assim devia viver um pouco mais, né? A gente tem essa impressão, né? Verdade. Mas assim, a frase aí, né, bem lembrada do pastor Verânimo, essa frase deve ter vindo à mente quando ele estava em oração, né? Pastor Verânimo. E assim, eu tenho esse pensamento que eu aprendi também, que se um cristão faz qualquer coisa sem oração, ele está fazendo errado, né? Então a gente costuma errar muito porque a gente costuma orar pouco, né? Se a gente seguisse o exemplo dos grandes heróis da fé, né, todas as biografias deles começam e terminam com oração, né? Então a oração ela é algo que é uma ferramenta muito poderosa, muito útil para a igreja. Eu imagino Lucas não narrou por acaso o verso 5 ali, que a igreja fazia constante oração por Pedro, né? Isso aí é o versículo chave, né, do capítulo 12, né, pelo menos desses 19 versículos do capítulo 12 aí. Pedro está preso. E a oração ela foi tão... ela moveu tanta coisa aconteceu por causa da oração que ninguém entendeu nada, né? Pedro não entendeu nada, ele achou que era uma visão, né? A menina que chegou lá achou que era um fantasma. A Agripa não entendeu nada, né? Porque achou que eram os guardas que deixaram ele fugir, aí mandou punir os guardas. A menina não entendeu nada porque achou que era uma visão que ela teve, um fantasma, né? Alguma coisa assim, aí ela nem abriu a porta para ele entrar. Então ninguém entendeu, porque a oração ela moveu as coisas de uma forma tão sobrenatural e aconteceu tudo tão rápido e tão fora do comum, fora do normal, né? Que ninguém entendeu o que aconteceu. Mas aconteceu, porque a igreja estava orando, né? Nós recebemos um testemunho, agora no início de julho, nós tivemos aí uma semana de oração em todo o campo de Caratinga, todas as igrejas, Assembleia de Deus, todas as ADECs, por direcionamento da presidência, da liderança da igreja, nós tivemos uma semana de oração. Claro que com objetivos claros e bem definidos. Nós tivemos uma irmã no Limoeiro que recebeu uma cura de uma enfermidade que estava ceifando a vida dela. Ela testemunhou isso. Olha bem, estava em oculto, mas na oração ela recebeu essa cura e testemunhou. Isso é maravilhoso. Então, oração, a gente precisa usar mais dessa ferramenta. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando aqui, eu preciso chegar no ponto 3 aqui, a igreja destemida. Então nós falamos primeiro da perseguição, falamos do suprimento, que é a oração, e agora vamos falar da ação da igreja mesmo enfrentando perseguição. O que essa igreja faz? Ela testemunha com poder e tem a convicção da sua fé. Professor Joás, testemunhar com poder. A gente vê lá, Atos 4:31, né? E tendo orado, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A gente percebe duas coisas, essa ousadia e esse desprendimento em pregar a palavra de Deus. Independente de perseguição, vamos continuar, porque nós temos convicção daquilo e de quem nós estamos pregando. Isso é maravilhoso para a igreja.
O mesmo Deus que disse para Josué, né, Josué 1,9, né, nunca te deixarei e não te desampararei jamais. Né? O mesmo que disse isso para Josué, ele fala, eu já citei aqui, né, João 16, verso 33, né? Ele fala que no mundo a gente teria tribulações, né, teria aflições. Mas ele deixa uma mensagem de encorajamento. Né? Tem tribulação, mas tem mais o quê? Tem minha presença, tem meu Espírito, né? Tem céu te esperando. Então tem um monte de coisas que encoraja, né? Um monte de coisas que dão coragem a esse crente, mesmo no meio da perseguição, né? A continuar obedecendo a Deus. Perseverando, né? Porque tem um céu esperando, né? Verdade. A convicção é muito boa, Lucas. E a gente vê isso, né? Estudando essa lição, estudando esses capítulos de Atos, e no próprio texto, né? Tudo aquilo que os apóstolos tinham e que nós precisamos ter hoje, que é convicção, o agir do Espírito Santo, unidade e oração. E aí a promessa continua a mesma, né? Tribulação presente, mas glória futura. Muito bom, hein? Muito A bom. convicção gera perseverança, que gera testemunho, que gera obras, e vai ter a certeza, né, de quem nós estamos servindo, da causa que nós estamos militando por ela, né? Claro que com a ajuda do Espírito, né? Sem o Espírito somos incapazes, a igreja se torna inoperante. Bom, eu vou deixar um outro exemplo aqui, e a gente sempre fala isso de livro, de testemunho, o professor Jorge está sempre falando aí. Hoje nós já citamos livros e eu já citei alguns exemplos aqui de testemunhos. Quem conhece história, saber quando Fidel Castro assumiu Cuba e o missionário Hernandes, quem quiser é só procurar aí, que vocês vão ver testemunho aí, o que é convicção e o que é a certeza de quem ele está servindo e quem ele está pregando, que evangelho ele está pregando. Dá uma pesquisada e depois vocês vão ver isso aí. Gente, para fechar o bloco aqui, fechar a nossa lição de hoje, a sinopse do ponto 3 é o seguinte: o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia, mesmo em momento de perseguição, professor. A gente vê que a igreja cresceu. Atos 5, 6 ali, a igreja deu 3 mil almas, depois mais 5 mil. Atos 6, os problemas aumentaram, a instituição dos diáconos. Atos 7, a gente vê ali a perseguição da igreja contra os apóstolos. Estevão foi morto. Atos 8, você vê a igreja saindo de Jerusalém. Filipe foi pregar em Samaria e o evangelho chegou em outros lugares. Então, assim, mesmo em meio à perseguição, ao fogo da perseguição, o evangelho cresce. A promessa de Deus, né? A mão de Deus junto com quem prega, com quem vai levando a semente, ainda que chorando, né? A promessa de que ele voltará carregando, né, o fruto da sua semeadura. 2 Coríntios 4:9, né, o apóstolo fala que esse cristão obediente ele vai ser perseguido, mas não destruído, não abandonado, né? Perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Então, a perseguição não é capaz de parar a igreja de jeito nenhum, né? Não é capaz nem de desanimar o pregador, né? A perseguição só vai dar a ele mais gás para continuar, porque vai dar a ele certeza de que ele está no caminho certo. Eu li ontem Atos 15, 14, 15, depois que eles pegaram Paulo e Silas e deram bons açoites neles, eles saíram glorificando a Deus por ter achado digno de sofrer por causa de Cristo. Jesus, né, e os apóstolos, eles ensinaram um princípio que deve nortear a gente ao lidar com as perseguições, que a perseguição ela não é vergonha, e sim honra. Então, quando a gente sofre perseguição como igreja, quando a gente está obedecendo a Jesus, obedecendo a palavra de Deus, e a gente vier sofrer alguma perseguição, isso para nós deve ser motivo de honra. Não é sofrimento porque tem gente que se orgulha do sofrimento de qualquer tipo, né? Não é isso aí. O sofrimento por ser egoísta, sofrimento por mau caratismo, não, tem que sofrer mesmo, né? Agora, sofrimento por amor a Cristo, por obediência ao que Cristo deixou determinado, aí isso aí é motivo de
cabeça erguida, né? O ombro para trás, né? Peito para frente, cabeça erguida. Né? As regras lá do Jordan Peterson, né? Então é motivo de orgulho mesmo, a postura orgulhosa, porque está cumprindo a ordem do mestre com louvor. E outra coisa, professor, e a gente fecha aqui, aprendemos na EBO, aqui bem recente, no início do mês, bate a poeira, vida que segue, meu filho, não olha para trás não, vida que segue, que o céu é logo ali. Andando e chorando, né? Isso aí. Dá para chorar andando, né? Verdade. Chorar não é motivo para parar. De jeito nenhum, vai andando e chorando, né? E os molhos vêm junto, né? Eu li uma frase hoje, só para que desistir não combina com quem é convicto de sua fé. Boa. Muito Top, bom, hein? muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao final aí dessa lição. Presbítero Davidson, professor Joás, Lucas, muito obrigado por hoje, tá? Uma lição produtiva. E eu quero te fazer um convite, se você quer aprender um pouco mais dessa lição, próximo domingo de 8 às 10 da manhã, em qualquer uma das nossas ADEC, espalhada por toda Caratinga e região, você é o nosso convidado a participar da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Ficamos aqui, voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá, forte abraço.